Itadori Yuji finalmente está de volta. Quando uma batalha estava prestes a estourar entre humanos e silmurianos, a lenda viva que derrotou o Rei das Maldições ressurge e sem muito esforço explode um prédio, parando um possível massacre. Enquanto isso, a luta na subvelocidade da luz continua entre Dabura e Mahoraga, e em um momento onde tudo parecia perdido, algo acontece. Dabura compreende algo super importante que o faz evoluir para um novo patamar que fez até mesmo o Mahoraga reagir. Dito isso, hoje nós vamos desmembrar tudo o que aconteceu no capítulo 19 de Jujutsu Kaisen Módulo e entender os próximos passos do Itadori agora que ele retornou. Então já sabe, pega seu café, deixa o like e se inscreve porque finalmente a hora será farmada. Pessoal, o capítulo 19 começa exatamente onde o 18 parou. A luta entre Dabura e Mahoraga se intensifica porque, como medida para poder continuar lutando, o guerreiro de Deskunti resolve usar seu terceiro olho para se revestir com sua própria técnica e se mover numa velocidade que sinceramente desafia qualquer lógica. O título inclusive do capítulo é Progresso Rápido e cara, não poderia ser mais literal do que isso. Logo nos primeiros painéis, nós vemos o Mahoraga tendo o braço esquerdo completamente dilacerado. O Shikigami nem consegue processar o que está acontecendo porque o Dabura simplesmente sumiu da frente dele. E aí vem aquele efeito visual que o artista Yuji Iwasaki tá mandando muito bem. Múltiplas imagens do Mahoraga em linha como se fossem frames de um vídeo em câmera lenta. Que não é câmera lenta. É o Dabura se movendo tão rápido que a gente consegue ver o rastro de destruição que ele deixa. Prédios inteiros começam a tombar como peças de dominó. A terra abandonada de Tóquio, que já tinha virado campo de batalha em Shibuya, agora está sendo literalmente pulverizada. E aqui entra um detalhe que eu particularmente amei de paixão. O narrador explica que em velocidades próximas à velocidade da luz, o ar deixa de se comportar como um fluido e passa a ter propriedades de um sólido. Ou seja, o Dabura não está só correndo rápido, ele está literalmente atravessando uma parede invisível de ar comprimido. O corpo dele está sentindo um calor absurdo, uma pressão descomunal e mesmo assim ele continua avançando. E sabe o que ele faz enquanto faz isso? Ele literalmente entra em uma zona especial. Sua concentração é tão grande e seu único objetivo é continuar para poder atingir a verdadeira velocidade da luz. O cara está se esforçando a quebrar os próprios limites enquanto atravessa uma Mahoraga como se fosse papel. Mesmo sentindo o peso e o limite se aproximando, ele se lembra de Dura, o que o faz querer fazer parte do grupo de guerreiros mais do que tudo. Gente, isso aqui não é só força bruta. Isso é uma determinação no nível mais insano possível. E quando ele finalmente conecta o golpe decisivo, o resultado é uma explosão de luz que engole quarteirões inteiros. O silêncio antes da explosão é quase poético. E depois, apenas destruição. Imaginem a quantidade de energia armazenada nesses movimentos, pessoal. Se vocês não faltaram muitas aulas de física, sabem que energia cinética é calculada como massa vezes velocidade ao quadrado, tudo isso dividido por 2. Ou seja, para alguém que está se movimentando a quase 300 milhões de metros por segundo, a energia armazenada é estratosférica. E o resultado? Vocês viram, não é mesmo? É como se uma bomba tivesse destruído tudo, que inclusive deveria ter destruído o próprio corpo do Dabura. Mas calma, porque isso aqui é Jujutsu Kaisen, nada é fácil. Nunca, em nenhum momento. O GG já deixou muito claro. Gente, na próxima cena, o Dabura se afasta da explosão, mal conseguindo ficar de pé, claramente exausto. E quando ele olha pro local do impacto esperando ver os restos do Shikigami, o que ele encontra? A roda. A maldita roda do Mahoraga flutuando ali intacta, girando mais uma vez. E a gente sabe o que isso significa. Adaptação. O Dabura percebe na hora o problema. E então ele fala: parece que a adaptação é mais rápida quando os ataques são mais simples do que quando se usa uma técnica complexa. E isso faz todo o sentido quando você para pra pensar. O Mahoraga é uma criatura que se adapta a qualquer coisa, mas força bruta não deixa de ser força bruta. É simples e direta, fácil de processar, diferente de uma técnica amaldiçoada complexa que tem várias camadas e variáveis, isso sem contar os votos vinculativos que podem ser adicionados. Então, basicamente, o Dabura usou o ataque mais devastador que ele tinha, atingiu velocidades quase impossíveis, destruiu sei lá quantos quarteirões de Tóquio, e o resultado foi dar ao Mahoraga exatamente o que ele precisava para se adaptar mais uma vez. É tipo você jogar qualquer jogo Souls-like no modo hard e perceber que suas armas mais fortes só deixam o boss mais resistente. Frustrante? Com certeza, mas é exatamente esse tipo de desafio que faz o Dabura evoluir. Ah, outra coisa, vamos olhar pro lado bom também. Ao menos aquela aniquilação de espíritos amaldiçoados que era necessária, agora tá sendo feita. Bom, vamos avançar, porque aqui, meus amigos, é onde o capítulo transcende a pancadaria e entra num território emocional que o GG Akutami adora explorar. A solidão do mais forte. O Dabura está ali, suado, cansado, com o corpo todo doendo, olhando para o Mahoraga que acabou de se regenerar. E sabe o que ele pensa?
que está se divertindo. Pela primeira vez, o Dabra tá sentindo prazer em lutar. E isso é gigante quando você entende o contexto no qual ele está inserido. O GG sempre trabalhou com essa temática. O Gojo se sentia sozinho no topo. O Sukuna desprezava qualquer oponente que não fosse digno. O Itadori carrega o peso de ser o mais forte para a idade dele. E agora o Dabra, um ser de outro mundo, finalmente encontrou alguém, ou melhor, alguma coisa que consegue acompanhar. E aí vem a página que vai virar meme, mas que tem um significado absurdo. Na verdade, já virou meme. De qualquer forma, temos uma página inteira mostrando o Dabra e uma Horaga aparentemente dançando pelos céus. O Dabra em múltiplas poses, uma Horaga acompanhando, os dois se movendo como se estivessem numa valsa mortal. Enquanto isso, o guerreiro de Despunte só quer continuar lutando e melhorando as próprias habilidades, ao ponto de se tornar uma versão de si próprio que ele nunca conheceu. Gente, pausa e respira, porque eu sei. Sim, eu sei que essa cena parece saída de One Punch Man. É o puro suco da piada, porque se der um close aqui nessa página, os caras tão quase se beijando. Mas de qualquer forma, é poético e bonito, porque escuta só isso. Essa cena é uma referência direta àquela abertura Specials, que na letra fala sobre dançar em Tóquio em um momento crítico. E também, se você se lembrar do final do mangá original de Jujutsu Kaisen, tem aquela arte do Yuji e do Sukuna dançando juntos. O Sukuna contra gosto óbvio, e enquanto o Yuji está se divertindo, os mais fortes chamam um ou outro para dançar. Dito isso, é uma temática que o GG construiu desde lá atrás, e agora o W está chamando literalmente uma Horaga para dançar, para que ele agora se torne mais forte. O próprio artista, que é o Yuji Iwasaki, já comentou que desenhou essa dança com sentimento de nostalgia. Ele sabe, galera, o peso dessa referência. E agora, você que também não sabia, tá sabendo. Mas calma, porque o capítulo não para por aí. Porque logo depois dessa cena, o Dabra percebe que a perna esquerda dele está completamente destruída. Então, ele olha para baixo, vê o estado do membro e pensa que talvez seja melhor cortar fora. Esse é o nível de pragmatismo desse cara. Mas aí, ele tem um pensamento intrusivo que muda tudo. Ele se lembra das palavras do Uzami, de como os terráqueos ofereceram tratamento pro Cross e pro Maru, mesmo eles estando em situações críticas de quase morte. Diante disso, ele se pergunta se o Jujutsu da Terra tem a capacidade de curar os outros. E essa pergunta é fundamental, porque no Jujutsu Simuriano isso não existe, ao menos até agora. Para começar, eles têm técnicas extremamente roubadas, mas não tem um método de converter energia negativa em positiva para se curar. Só que, galera, o Dabra é um gênio. Ele se lembra de ter sentido algo diferente na energia amaldiçoada que vinha da lâmina do Mahoraga, algo que não era puramente negativo. Por conta disso, pouco a pouco, ele começa a encaixar as peças. Ele chega a uma conclusão de que existe uma forma de converter energia amaldiçoada em positiva. E então acontece. A perna esquerda dele começa a borbulhar e a se regenerar. O próprio Mahoraga olha com surpresa, como se não acreditasse no que estivesse vendo. E o Dabra, esgotado mas sorrindo, admite que o Jujutsu da Terra é bem avançado. É, pessoal, o Dabra desbloqueou a técnica amaldiçoada reversa no meio da fucking luta. Sem ninguém ensinar, sem manual de instruções, ele simplesmente deduziu como fazer baseado em uma observação e raciocínio lógico. Esse cara é um gênio incompreendido. E também, isso é absurdo em vários níveis, porque a gente sabe o quão difícil é usar RCT. O Gojo levou anos para dominar, o Yuji teve que passar por um treinamento intenso e só conseguiu por conta da técnica do Yui. Acho que, na verdade, só quem fez algo parecido foi o Higuruma na luta contra o Sukuna, que tinha o mesmo talento que o Gojo, mas mesmo assim ele já tinha convivido com muitas pessoas que sabiam usar, então ele já tinha visto isso anteriormente. Enquanto isso, o Dabra fez isso enquanto lutava contra o Shikigami mais forte que existe, sem nunca ter visto nada. Dito isso, pessoal, aparentemente uma Horaga está literalmente transformando o Dabra no monstro, fazendo ele se adaptar e crescer. E o pior, isso ainda nem é a parte mais insana do capítulo. Bom, continuando, enquanto isso, longe do campo de batalha a gente vê o alto escalão dos feiticeiros da Terra se reunindo. A Miyaguni tá liderando a reunião, explicando as consequências da luta entre o Dabra e a Yuka. Ela fala que existe uma grande chance dos espíritos amaldiçoados no centro de Tóquio se espalharem. Ela argumenta que a questão não é qualidade, é quantidade, que as maldições de nível mais baixo vão fugir apavoradas e a missão deles é exterminá-las. Então, eles designam uma zona desabitada nas prefeituras que fazem fronteira com Tóquio, estendem a área de evacuação por mais de 10 km e ajustam a barreira ao redor da cidade para guiar os espíritos em direção ao oceano. Tudo muito organizado, muito profissional, eu já estava quase batendo palma, mas aí a Miyaguni solta a frase que mostra sua verdadeira face. Nós temos que garantir que limitaremos nossas casualidades apenas a Yuka. Isso é para o bem dela também. Pare e lê de novo. Garantir que as baixas sejam apenas Okotsu e Yuka, e que também é para o bem dela.
Filha da mãe, não é mesmo? Ela tá literalmente dizendo que a Yuka é descartável, que ela pode morrer porque é conveniente. Não só, obviamente, para os Simurianos, como para eles também, feiticeiros da Terra, porque alguma coisa essa menina tem. E ainda tem a cara de pau de falar que é pro bem dela. Isso, gente, é o alto escalão em sua forma mais nojenta. A mesma mentalidade que quase destruiu o mundo de Jujutsu no mangá original. Mas calma, que ela não é a única nojenta desse capítulo. Porque do outro lado, os Simurianos liderados por Osuki também estão se mobilizando. Osuki, que com certeza só estava esperando o momento certo para agir, argumenta para o seu grupo não confiar nos terráqueos. Ele acha que eles podem ter algum truque sujo e que eles precisam prender ou matar qualquer humano que encontrarem. Então, a tensão entre os dois lados está no limite. E é exatamente aí que os dois grupos se encontram no mesmo corredor. Simurianos entrando por um lado, feiticeiros chegando pelo outro. Todo mundo pronto para o cacete. Mas as coisas não acabariam assim. Porque do lado de fora do prédio surge uma figura encapuzada. A composição desse painel é cinematográfica. O cara de costas olhando para o prédio onde o caos está prestes a estourar. E, de maneira casual, esse cara solta que sabia que isso aconteceria, mas se bem que ele não disse nada a ninguém. Essa frase é tudo. Ele sabia que isso ia acontecer, mas não falou nada. Por quê? Porque ele queria que acontecesse? Porque ele queria uma desculpa? Ou porque ele simplesmente não queria se envolver? E é aqui, pessoal, que a magia acontece. Mino percebe que alguém está parado e já sai correndo para mandar embora, quando ele se toca com quem que ele está falando. Então, antes que Mino pudesse falar qualquer outra coisa, o homem encapuzado apenas junta as mãos de maneira preguiçosa e fala: sangue perfurante. O que acontece em seguida é simplesmente avassalador. Vetores de sangue saem da sua mão e se espalham por todo o prédio. A composição dos painéis é genial. O sangue sai do centro e vai cobrindo cada quadro, cada página, como se estivesse invadindo a própria narrativa. O sangue gruda nos humanos, gruda nos Simurianos, todo mundo tentando entender o que diabos está acontecendo. E então, a explosão. Sangue jorrando por todas as janelas, vidros estilhaçando, uma página inteira mostrando o prédio sendo destruído por dentro, com o cara encapuzado parado do lado de fora, limpando as mãos e se perguntando se foi demais. Gente, o cara destruiu um fucking prédio inteiro cheio de gente e tá perguntando se usou poder demais, de maneira preguiçosa, o que me leva a acreditar que ele nem se esforçou. Dito isso, no último painel do capítulo, o Mino grita o nome do cara: Itadori Yuji. É, galera, o Yuji voltou e ele não tá para brincadeira. Bom, agora que tá todo mundo emocionado porque o Itadori tá farmando aura, vamos tentar conectar os pontos porque esse capítulo tem muita coisa escondida. Primeiro, o nível de controle do Yuji sobre a manipulação de sangue. Eu não sei se vocês perceberam, mas ele usou essa técnica de forma que supera completamente qualquer outro usuário anterior. Noritoshi Kamo e até mesmo seu irmão Chozo. Gente, múltiplos vetores, precisão cirúrgica, área de efeito massiva, e ele ainda conseguiu usar que parece ser uma versão do Supernova para finalizar. Esse cara evoluiu absurdamente desde o final do mangá original. Segundo, a atitude do Yuji. Ele chegou, viu o problema e resolveu. Sem discussão, sem negociação, sem dar chance pra ninguém argumentar. Isso é muito parecido com o que o Gojo fez antes de lutar contra o Sukuna. Por acaso, vocês se lembram que o Gojo foi até o alto escalão e eliminou todo mundo que poderia atrapalhar? E agora, o Yuji fez praticamente a mesma coisa. Não é à toa que dizem que o aluno aprendeu bem com seu mestre. E isso, inclusive, conecta com aquela fala do Sukuna lá no capítulo 3 do mangá original, onde o rei falou que hierarquias que não levam em conta força são entediantes. Gente, o Gojo era mais forte, mas não mandava em nada. Ele seguia regras de gente mais fraca que ele, e quando chegou a hora, ele quebrou as regras. Agora, o Yuji ele tá fazendo o mesmo. A geração antiga deixou as coisas chegarem nesse ponto novamente, colocando uma criança na linha de frente contra um monstro simuriano. E quando o Yuji chegou, ele deu cabo de tudo em um piscar de olhos. Terceiro, pra onde será que o Yuji vai agora? Na minha opinião, provavelmente ele primeiro vai parar a luta do Mahoraga com o W, pois sabe que aquilo pode escalar pra algo sem precedentes. Deixar que esse Shikigami continue a se adaptar nunca é uma boa opção. Eu não duvido nada que ele apenas chegue e fatie todo mundo ali presente com sua técnica inata que ele herdou do Sukuna, o Santuário. Também, de alguma forma, usando a técnica amaldiçoada reversa, ele pode ser capaz de salvar Yuka, mesmo ela tendo feito aquele voto vinculativo. Aí sim, depois, ele deve chegar na luta do Maru e do Cross e pedir pra Rika se conter. Caso ela não faça, Kokusei na boca do estômago e tá tudo resolvido. E é isso, rapaziada. O capítulo 19 de Jujutsu Kaisen Módulo entregou tudo e mais um pouco. W atingindo a quase velocidade da luz, desbloqueando técnica amaldiçoada reversa no meio da luta, a traição do alto escalão e a volta triunfal de Itadori Yuji. Na minha concepção, esse capítulo foi o final perfeito pro volume 2, que vai sair no dia 4 de março de 2026. Então me conta aí nos comentários, o que é que você achou da volta do Yuji? Ele foi brutal demais ou fez o que tinha que ser feito? Se você curtiu essa análise, deixa o like, se inscreve e ativa o sininho. E também não esquece de conferir qualquer mangá aqui no link da descrição e no comentário fixado. Foi um prazer apresentar esse vídeo pra você, nos vemos no próximo e eu fui!